Este programa tem o apoio de Seiko Astron. O tempo não espera por ninguém, mas o Seiko Astron acompanha-o onde quer que vá. Com precisão atómica, 1 segundo a cada 100 mil anos, sem necessidade de mudança de bateria e apenas alimentado por energia luminosa, ajusta-se a qualquer fuso horário. Seiko Astron, o primeiro relógio GPS solar do mundo no seu pulso. Esta é a história do dia da Rádio Observador. O bunker nuclear iraniano e a única bomba capaz de o atingir. Um grupo de iranianos, num vídeo publicado no X, pede a bomba nuclear. O pedido é feito em jeito de cântico, acompanhado por palmas. Como falámos no episódio anterior da história do dia, Israel, e não só, teme que o Irão possa ter armamento nuclear e que o use para varrer o inimigo do mapa. Israel tem lançado bombardeamentos contra o Irão e ações de assassinatos seletivos de cientistas e militares ligados ao programa nuclear, mas não consegue atingir o coração desse programa, que está escondido a mais de 80 metros de profundidade numa montanha de granito. É sobre esse bunker e a única arma que eventualmente o poderá destruir que vou conversar com Marina Ferreira, jornalista do Observador. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a história do dia de sexta-feira, 20 de junho. Bem-vinda, Marina. Olá, Ricardo. Se tivesses resposta para esta pergunta, teríamos uma daquelas caixas, uma daquelas notícias de impacto mundial. Mas eu vou fazer a pergunta. O Irão tem a bomba ou não tem a bomba? Então, pois, aquilo que nós sabemos até ao momento é que o Irão não tem uma bomba nuclear declarada, mas há quem afirme que tem a matéria-prima por um lado, que é o urânio, e o desenvolvimento tecnológico por outro, para criar uma bomba nuclear. Estes dois recursos juntos serão suficientes para construir, então, esta arma em relativamente pouco tempo. O país teria capacidade para criar cerca de 9 ogivas nucleares que, na teoria, podem ser usadas contra Israel. Sabemos também, através da Agência Internacional de Energia Atómica, que tem registros recentes, agora de 31 de maio, que as reservas iranianas de urânio enriquecido a 60%, que é a percentagem a partir da qual o material começa a poder ser trabalhado para uso bélico, foram estimadas em mais de 400 quilos. A tal quantidade que se estima ser suficiente para produzir 9 ogivas nucleares. E esse grau de enriquecimento é importante, não é? Portanto, o urânio é enriquecido através de umas centrifugadoras por um processo, mas tem que ter mais de 60%, é isso? Mais de 60%. E a partir dessa percentagem é como se fosse determinado o perigo da sua utilização não só para criar energia, mas também para a utilização bélica. E esse material, que obviamente é precioso para o Irão, imagino, deve estar muito bem guardado. Sim, sim. Eu diria mesmo que o Irão mantém este material guardado a 7 chaves, administrando vários locais de produção e armazenamento de urânio em zonas fortificadas em vários locais no país, sendo que os 3 principais centros são os de Natanz, Isfahan e Fordow. É nestas centrais que o Irão tem guardado os tais mais de 400 quilos deste recurso energético enriquecido, com o potencial nuclear, e foi também por isso que estas 3 centrais nucleares foram dos principais alvos de Israel na primeira leva de ataques aéreos na semana passada, quando assistimos, lá está, à escalada de conflito entre os dois países do Médio Oriente. Mas se em Natanz, por exemplo, foram registados danos extensos, que chegaram até às salas subterrâneas da instalação nuclear, a verdade é que há uma destas centrais que permanece intocada no seu interior. Para já não há registros de danos na central nuclear de Fordow, a não ser à superfície, onde praticamente não existe nada, sem ser as entradas que dão acesso aos túneis para aceder ao complexo nuclear. Porque tudo está num plano subterrâneo e onde e como é essa fortaleza subterrânea, que no fundo é a origem da história do dia de hoje, essa fortaleza de Fordow.
Então, o Irão tem a central de Fordow completamente instalada dentro de uma montanha, tanto que não é possível vê-la em imagens de satélite, com exceção para as suas instalações de apoio, que incluem os acessos ao espaço subterrâneo, o checkpoint, para quem se desloca até ao local, e um edifício de apoio às atividades que ali decorrem. As instalações estão literalmente enterradas a uma profundidade de entre 80 e 90 metros abaixo do solo, precisamente para ficarem protegidas de um ataque. Lá está. A central subterrânea está localizada a cerca de 160 km a sul da capital do Irão, Teherão, e é uma das centrais nucleares em conjunto com a de Natanz que faz o tal enriquecimento de urânio. Para tal, estima-se que no seu interior, como falámos antes, estão cerca de 3.000 dispositivos de centrifugação. As tais centrifugadoras. Exatamente, em funcionamento para enriquecer esta matéria-prima, que tanto poderia servir, lá está, e serve para produzir energia, como também pensa-se para construir bombas atómicas pelo Irão. Depois, além da evidente proteção que esta localização debaixo de terra confere a esta instalação nuclear, Fordow é também cercada por defesas antiaéreas e torna-se assim, graças a estas pelo menos 2 camadas de proteção, a camada subterrânea e aérea, aparentemente indestrutível. Existe, no entanto, uma arma que tem capacidade de chegar às profundezas desta reserva de urânio do Irão. Não está, é nas mãos de Israel. E já vamos falar sobre essa bomba. Queria aproveitar este momento, Marina, para tentar perceber o que é que aconteceu a um acordo que foi assinado entre o Irão, os Estados Unidos e outras potências, que na altura, aqui há uns anos, abrandou o programa nuclear iraniano. Sim, foi revelado já há mais de 20 anos que o Irão conduz uma série de atividades relevantes para o desenvolvimento de um dispositivo explosivo nuclear, ou seja, não é de agora que esta ameaça chegou. Foi assim, pelo menos até 2015, quando o país fechou um acordo com 6 potências mundiais, nas quais estão incluídas os Estados Unidos, em que aceitava restrições diretas à sua atividade nuclear. Permitia também que fosse monitorizada a sua atividade por agentes independentes, a Agência Atómica, em troca de alívio das pesadas sanções económicas que lhes estavam a ser aplicadas precisamente por estes países. Mas esse acordo foi à vida. Exatamente. O que aconteceu? Em 2018, Donald Trump chegou à Casa Branca e abandonou o acordo. Na altura, o presidente dos Estados Unidos defendia que era ineficaz na prevenção da construção de uma bomba nuclear pelo Irão e acabou por restabelecer as tais sanções económicas ao país. Mas também por parte dos outros países que eram signatários desse acordo também não houve grande comoção, ou seja, toda a gente aceitou que não valeria a pena. Sim, desde aí que o Irão retomou as atividades de enriquecimento de urânio na sua fábrica de Fordow, lá está, que se pensa que tinham estado paradas até esse momento por cerca de 3 anos. E apesar dos avanços em recuos em relação ao acordo nuclear por parte do Irão, a narrativa do país tem sido sempre a mesma. Eles defendem que o seu programa nuclear é totalmente pacífico e que o país não anda à procura de desenvolver uma arma nuclear. Sempre defenderam isto. Mas são as próprias entidades de regulação da energia atómica, lá está, que estão no local e que fazem a monitorização, que dizem que o Irão é o único Estado sem armas nucleares declaradas no mundo a produzir e a armazenar urânio enriquecido a 60%, lá está, em tais quantidades e que olham para isto como um motivo de séria preocupação. Portanto, não é normal, quando se produz energia nuclear, fazer esse tipo de armazenamento? Segundo a agência, não. Já voltamos à conversa com a Marina Ferreira, jornalista do Observador. E afinal, que bomba é essa, a única capaz de provocar estragos nesta base subterrânea em Fordow? O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.
O Zé faz 25. É um podcast de ficção para ouvir em 8 episódios. Uma coprodução Coyote Vadio e Observador, da autoria de David Neto e Manuel Pureza. Engenheiro Vicente Valbon, quando é que foi notificado do desaparecimento do seu filho, José Valbon? Epá, desculpa lá, mas logo agora é que o gajo tem que ser entalado. Com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Paulo Calatré, Sara Matos e a minha, Beatriz Godinho. Episódio 5, Furo Lento. Onde é que tu andas, Zé? Este podcast de ficção tem o apoio da Citroën. Estamos de regresso à conversa com Marina Ferreira, jornalista do Observador. Marina, vamos então falar da tal bomba que é capaz de atingir, diz-me se isto é assim, um alvo a 80 metros de profundidade. Sim, é verdade. Esta arma, capaz de chegar às instalações subterrâneas de Fordow, é conhecida como destruidor de bunkers. O nome fala por si, não é? Uhum. Ela foi precisamente concebida para destruir bunkers subterrâneos profundos. Você consegue perfurar, é isso? Exatamente. Ou armas enterradas em instalações altamente protegidas. Uhum. E é mesmo vista como a única hipótese real que Israel tem de destruir as reservas de urânio do Irão. As tais reservas que têm potencial nuclear. Trata-se de um míssil de 6 metros, que pesa 13.600 quilos, uma arma que tem tanto de massiva como de precisa, como se sabe. Ela começa por detectar o seu alvo, como um míssil regular. De seguida, ativa uma carga que detona para perfurar a superfície de impacto. Para abrir caminho, no fundo? Sim, no caso de Fordow, iria ter de perfurar a superfície montanhosa até... E é granito, não é? Exatamente. Até, lá está, a profundidade de até 90 metros. Ok. Depois é lançada uma bomba com fusível retardado, que se separa deste primeiro míssil e explode pela segunda vez já no interior do alvo. E era aqui que se daria a destruição da reserva nuclear do Irão. Ainda dentro do resumo dos pormenores técnicos, a bomba tem um invólucro de aço espesso que contém uma quantidade menor de explosivos do que uma bomba dita regular, permitindo que a sua munição permaneça intacta quando perfura o solo, lá está, antes de detonar já dentro do seu alvo. Por essa tua descrição, realmente trata-se de uma peça única, não é? Só essa bomba tem essa capacidade e para a lançar, pode ser lançada de qualquer lado ou também precisa de algum lançador mais específico? Pois, esse é talvez o pormenor que mais pesa na decisão que os Estados Unidos têm agora em mãos sobre se atua ou não como agente direto. Esta bomba é norte-americana, não é? Sim, é uma bomba exclusivamente detida pelos Estados Unidos e lá está, para Israel ter acesso a ela, os Estados Unidos teriam de se tornar um agente direto nesta guerra. Isto porque Israel não tem a capacidade de a lançar e apenas os Estados Unidos. Israel não tem como lançá-la, isto porque o destruidor de bunkers só pode ser lançado, aliás, por bombardeiros B-2 que são também norte-americanos. Não só a bomba é norte-americana, como o meio de a lançar também fica dependente dos Estados Unidos. É aquele bombardeiro que parece um morcego ou uma asa delta, é verdade, um bombardeiro furtivo. Ou seja, pegando nisso que estás a dizer, Marina, por muito que Israel queira, sem uma intervenção direta dos Estados Unidos, e a não ser, a gente já viu muita coisa, não é? Que as operações especiais israelitas consigam uma daquelas ações de sabotagem que podem ser dignas de um filme da Missão Impossível, sem uma participação direta dos Estados Unidos, não há, nesta altura, forma conhecida de atingir o coração do programa nuclear iraniano.
Sim, que se saiba, não há. Só mesmo com a colaboração dos Estados Unidos, que teria de participar no conflito, é que Israel teria capacidade bélica para chegar ao core do poder nuclear do Irão. Por só os Estados Unidos terem a arma para isso, e também, lá está, a capacidade para a lançar. Até agora, Donald Trump parece estar a tentar evitar o cenário de participação direta do seu país neste conflito, e parece ter a intenção de prosseguir com as negociações nucleares com o Irão, ao invés de lançar a tal bomba. Mas lá está, teremos que aguardar pelos desenvolvimentos. À hora a que estamos a gravar esta conversa, não há nenhum indício de que vá ser usada, nem de sim nem que não é? Não sabemos, lá está, sim. Obrigado, Marina. Obrigada, Ricardo. Marina Ferreira é jornalista do Observador e assina um especial em que explica este pormenor da guerra entre Israel e o Irão, um conflito que acompanhamos ao minuto no site e na rádio. Deixo ainda várias notas para esta sexta-feira e fim de semana. Os alunos do 9º ano começam hoje a fazer as provas finais do ensino básico. A primeira prova, esta sexta-feira, é a de português. E assinala-se, também neste dia 20 de junho, o Dia Mundial do Refugiado. Domingo é o último dia da Feira do Livro em Lisboa, que vai na sua 95ª edição. Acontece no Parque Eduardo VII, sexta e sábado até às 11 da noite, e no domingo, atenção, fecha às 10 da noite. Depois, só para o ano. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é da Mariana Sousa Aguiar, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Bom fim de semana. O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.